Olá, muito boa noite, 18 horas e 1 minuto desta terça-feira, hoje 15 de dezembro. André, 15 de dezembro de 2020, está no ar nossa Estação São Léo, direto pelo canal 14 da NET e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV também através dos aplicativos para Android, iOS, pelo nosso site valetvplay.com, através dos nossos parceiros Clean TV, CDN TV, DSI TV, e está rolando nossa live nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook e no Instagram, para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp, 99750-1414. Horários alternativos aqui no nosso canal 14 da NET ou no nosso canal no YouTube. Muito boa noite, Sir André Rota. Boa noite, Rodrigão. Notícias quentinhas, vindas direto do Paço Municipal, é? Diretos da reunião online, né? Agora foi online? Não está mais tendo reunião. Não tem presencial no mais? Paço Municipal, mesão, como tem Covid, lá, não está mais no mesão. Tá bem. Mas em primeiro lugar, te fazer um comentário que tu me falaste dia 15 de dezembro. E o que mais me impressiona é que tem pessoas, e eu admiro essas pessoas, que conseguem olhar para trás e dizer o seguinte: nossa, como passou rápido esse ano. Eu respeito as pessoas. O André, porque o meu abril teve mais ou menos 742 dias. Não, o abril e agora o dezembro. E maio 419, assim, por baixo, assim. Somados juntos dá quase 1.200 dias. E agora dezembro, eu tô com dezembro meu. Foi assim, 15. Mas bati, né? Não, foi assim. Dezembro tá sendo assim. Bom. Dezembro mas a gente tá com lutas diárias, batalhas em prol de tentar amenizar esse impacto da segunda onda sobre os nossos negócios. E tá sendo um mês difícil, ainda assim. Mas, de novo, não é uma crítica, tá? Eu admiro muito as pessoas que conseguiram achar que o ano passou depressa, porque para outras foi tão sofrido e eu não gostaria de ter sofrido tanto assim. Gostaria de estar trabalhando nesse momento, André. Gostaria de estar pleno trabalhando. Vapor, o que não é uma verdade ainda. Ou de novo. Nem será, de novo. Tudo bem. Doutor Leandro Zambrano, muito boa tarde, comecinho de noite, doutor. Boa tardinha. Tadinha. Né? Vamos dizer assim, um afternoon, se fosse em inglês estaria certo esse horário. Good afternoon. Né? Um horário que a gente não tem no português, esse final de tarde. E é um horário especial, bonito, né? Um horário de ânimo. Tu gosta desse lusco-fusco, sim? Eu adoro o lusco-fusco, rusco-brusco, né? Isso aí é a loucura total. Estamos aí, final de ano, um ano que não acaba nunca, um ano sem fim, um ano que vai entrar 2021 em várias coisas. Tem aí o futebol, por exemplo, né? O ano de 2020 vai acabar em 2021. E assim seremos até que surja a tal vacina. Falando em vacina, os primeiros seres humanos aí, né, estão sendo vacinados fora daqueles que eram da época do teste, é a notícia da semana. O que eu acho a notícia do ano, o surgimento das vacinas. E espero que todos tenham a consciência da necessidade dessa vacinação aí. Bem, recebendo o vereador eleito da nossa cidade de São Leopoldo, Gabriel Dias, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à nossa Estação São Léo. Muito obrigado pela oportunidade. Estreando aqui na Vale TV, Eu ia falar, estreando aqui na Vale TV. Seja o primeiro de muitos encontros, Gabriel. Se Deus quiser, conhecer aqui a estrutura, então de parabéns, uma bela estrutura aqui. Que bom que a gente tem uma TV, né, desse porte aqui na nossa região. E é um prazer estar aqui, sempre que convidados estaremos aqui. Te deixo desde já o desafio para que ela seja cada vez mais a TV de São Léo, tá? Se Deus quiser, vamos trabalhar por isso. Eu sempre digo que a gente tem que valorizar as coisas da nossa região, né, e sempre fomentar para que cada vez aumente mais, né, as opções da nossa cidade. Quantos dias vai ter para ti 2020, Gabriel? Olha, foi um ano longo. Foi um ano longo que teve de tudo um pouco. Eu sei que teve 45 dias ali que passaram assim, voando. Esses 45 passaram. Mas sabe que foi a minha primeira experiência, né, na política de eleição. Então, apesar de ser rápido, também a gente diz que não sabe como que antes faziam em 90 dias. Porque é um processo desgastante da política, então também não foi muito ruim que foi rápido, porque a pessoa se desgasta nesse processo. E o André conferiu tudo isso de perto, né? As eleições 2020, tu também viu passar assim. Todos, né?
Mas tu foi Acho que testemunho foi um ocular de vários excelente momentos passatempo. ali, né? Foi um excelente passatempo, né? A gente se preocupar com as eleições, já que eu não podia me preocupar com o meu negócio, ou não me preocupava com o meu negócio, mas já que não tinha muito o que fazer, pelo menos as eleições foram um canalizador de energias, né? Verdade. Foi muito legal acompanhar. Conta pra nós como foi essa reunião, o que vem de novidade realmente aí, André. Eu acho que essa é a principal eu acho que notícia da semana, é a volta da cogestão, né? Não é congestão, veja bem, doutor Zambrano, é cogestão, onde esses consórcios dos municípios aqui passam a apitar um pouco mais na região, o que pode significar alguma coisa positiva para vocês, né, para o teu segmento. Eu acho que, na verdade, o grande movimento foi ontem do governador, né, dele sinalizar com esse retorno da congestão, mesmo que ele tenha apertado um pouco algumas regras, mas foi um sinal muito positivo para nós, nesse enfoque que a gente sempre batalhou, né? A gente entende que todos os setores produtivos têm um fator psicológico importante na movimentação das pessoas, mas, ao mesmo tempo, eles não podem ser penalizados, haja vista que a gente tem protocolos definidos desde maio, quando foi estabelecido o modelo de distanciamento social aqui no Rio Grande do Sul. E nós, em grande maioria, estamos seguindo os protocolos, né? Então, o que a gente sempre falou, e foi sempre a nossa solicitação, é que houvesse primeiro uma penalização de quem não cumpre os protocolos e depois houvesse uma restrição a nós. Nesse sentido, então, saudamos, né? Ficamos todos muito aliviados ontem, quando o governador deu essa notícia de retornar à cogestão. E basicamente o que acontece hoje em São Leopoldo e provavelmente nas outras prefeituras, né, é a adequação dos protocolos municipais a esse modelo do governador, que em tese volta a situação, né, as regras ao que estava em 1º de dezembro. E é importante a gente frisar para a população que isso, na verdade, não é não é um movimento de flexibilizar quando está se tendo um aumento de casos, né? A gente já consegue ver indicadores, e já estão disponíveis aí no Facebook da Prefeitura de São Leopoldo de Novo Hamburgo, que já mostra uma pequena queda. Claro que essa queda vai demorar 15 dias, 20 dias, para que se reflita em leitos de UTI. Então o governador também não foi nenhum insensato no momento de piora de casos, liberar. Isso vai muito ao encontro do que nós estávamos falando, né, Zambrano, e agora acho que já é senso comum, que a gente teve um mês de novembro muito atípico, né, com eleições, com praia, com feriados, e isso foi o grande potencializador no Brasil do aumento dos casos. Então agora, como a gente já não teve esses potencializadores, a situação é uma situação que está melhor, mas, obviamente, estamos ainda colhendo os frutos desse momento lastimável, digamos assim, para não usar uma outra palavra, né? Onde a gente fez um consórcio aí de mau exemplo de políticos e população fazendo também, seguindo o mau exemplo e piorando, o que nos levou a antecipar essa segunda onda, que fatalmente aconteceria no Brasil, mas talvez não agora, né? Mas pertinho da vacina, né, André? Muito pertinho da vacina chegar. O Zambrano não lembra bem. E talvez isso destaque seja mais, dia, mais um ponto a gente lamentar. É de uma né? crueldade isso, né? A lamentar, né? Porque se tivesse havido uma decisão lá atrás e a esfera superior de não haver eleições esse ano, quem sabe, né? Quiçá nós não teríamos uma segunda onda agora, talvez só lá em fevereiro, março, já com a vacina em mãos. Doutor, o Gabriel, como é que tu vê esse avanço da Covid nesse momento aí, hein? Algumas pessoas atribuem muito isso à questão da política, né? E a gente imagina que em algum grau possa ter uma relação, mas acho que não podemos atribuir exclusivamente isso, né? Lembrando que a Alemanha está com aí quase 600 mortes por dia, né, André? 500 e... mas a gente não 60, pode... 500 mortes e lá não teve eleição, né, por exemplo. Tá, mas deixa o Gabriel falar, depois eu faço a tréplica sobre a situação da Alemanha. É uma provocação, né? Na verdade a gente vê com preocupação, porque na verdade o mais preocupante aqui não é nem a relação de contaminados, mas sim a nossa capacidade de atendimento
né, a essas pessoas que precisam de atendimento. Então a gente fica preocupado e vê realmente na campanha política, e é uma crítica até a gente que fez campanha, tentava cuidar da melhor maneira possível, mas a gente via que tinha uma abertura muito maior do que hoje, por exemplo, os prefeitos estão fazendo. Então a gente tenta, né, acompanhar e cobrar, inclusive de quem está hoje determinando essas políticas públicas, de que tenha razoabilidade também nos decretos, né, determinando a abertura ou fechamento de comércio e que eles ponham a estrutura do Estado realmente para dar suporte à população, né, de atendimento, de todas as necessidades da população nesse momento. É uma segunda onda que, na verdade, pelo que eu ouvi, confesso que a gente passou o ano realmente diferente e a gente eu fiquei um pouco afastado assim das mídias em relação aos temas técnicos, mas agora a gente consegue dar uma olhada e tem técnicos que dizem que na verdade ainda é a primeira, né? Ainda é a primeira onda. Eles usam o termo repique, né? Isso, então não seria uma segunda onda. Então é preocupante porque nós estamos sempre atrasados, parece, na onda mesmo do mundial, né? Então quer dizer que isso pode se estender há bastante tempo ainda. O que poderia nos ajudar, né? Se a gente conhece como funcionam os outros países, aqui a gente poderia fazer ainda melhor, né? Exatamente. Eu gosto sempre de destacar que o Rio Grande do Sul teve um aumento a partir do final de maio, comecinho de junho, final de maio, nós aumentamos em 102% a nossa quantidade de UTIs. Isso é importante sempre a gente destacar. Ah, mas os investimentos, sei o quê. Grande parte dessa quantidade de leitos UTI já foram desativados. Que é uma lástima. Né? Então, São Leopoldo, né? uma pequena quantidade permanece, né? Vamos lembrar que o Clínicas estava com um prédio pronto lá e ganhou lá 200 e tantos, acho que quase 300 leitos de UTI que ficarão, né? Serão da municipalidade, serão do município de Porto Alegre, atendem Rio Grande inteiro praticamente, às vezes até pessoas que vêm de outros lugares. Mas é uma lástima que a gente não tenha essa expansão como nossa, né? Como perene, apenas como transitória, doutor Zembrano. Pois é. Vamos torcer para que a vacina chegue antes de quebrar essa segunda onda aqui no Brasil. Né? Acho que é o principal agora, é a corrida contra o tempo. Eu gostaria de relatar aos amigos aqui uma aula, verdadeira aula que eu tive essa semana com técnicos. O Dr. Ricardo e o Dr. Paulo são médicos infectologistas e participam do comitê de controle. Eu nunca lembro essas siglas, igual aquela Anvarze, ICC não sei o que, do comitê gaúcho, enfim. Pessoal que entende. Porque a gente ficou muito palpiteiro durante essa tal pandemia. E com o tal do Google e o tal do Facebook, então todo mundo tem opinião de tudo que não entende. Inclusive eu estava entrando nessa onda e eu disse, opa, vou estudar mais, vou falar com quem entende antes de propagar alguma bobagem. Então, para resumir a história, eu fui perguntar, doutor Gabriel, porque na semana passada eu questionei, por que o cinema agora não é mais seguro? Quer dizer que aquele protocolo que tinha até a semana anterior era seguro ou eu já estava lá em perigo? O que mudou se o cinema continua o mesmo? Se o André, lá na República, é o mesmo bar? E aí, então, nessa parte do questionamento, eu estava certo. Dizem os técnicos que nós, leigos, estamos fazendo, inclusive a comunicação do governo do estado, foi a crítica que eles fizeram, algumas confusões com termos técnicos que acabam nos atrapalhando no entendimento disso. Então, eles me ensinaram que tem protocolos de segurança para ambientes fechados. Esse protocolo é imutável. Se uma vez foi dito que dentro do cinema podem ficar X pessoas a tal distância, com máscara, com álcool gel, sem o contato, etc. e tal, esta regra técnica ela é imutável, independente do estado pandêmico que esteja da porta para fora. Este protocolo interno de segurança não muda. Eu perguntei, pergunta óbvia depois, então por que fechou o cinema? Esta é uma outra questão. É uma questão de segurança, um protocolo de segurança externo. O fechamento do cinema é para que as pessoas não circulem para ir ao cinema.
Então, para reduzir a circulação das pessoas, se restringe acesso a lugares fechados. Não é mudança de protocolo interno. Então, eles têm uma tabela que vai desde, digamos assim, um estabelecimento totalmente voltado ao lazer, até um estabelecimento que seja totalmente de utilidade pública. Eu vou colocar o cinema lá no totalmente voltado ao lazer e o de utilidade pública um hospital. Então, para se evitar que as pessoas saiam na rua, se mantém aberto esse de utilidade pública total e se fecha totalmente aqueles de puro lazer, como o cinema. Dentro disso, há uma escala de redução a partir daquele protocolo de segurança. Por exemplo, se lá na República a regra normal de segurança seria 50 pessoas, ela continua sendo 50 pessoas, mas não se quer que 50 pessoas circulem. Então lá se baixa para metade disso. E assim vai. A igreja diminui, o bar diminui, não tem música nos locais, não é porque a música transmite. A ideia é que as pessoas não saiam de casa. Se elas pudessem se teletransportar, como eu, da minha casa para dentro do cinema, não teria problema nenhum. Mas eu tenho que sair de casa, abastecer o carro, entrar num shopping, os funcionários do cinema estarão lá. Então, para que ninguém desse circuito esteja na rua, se impede o funcionamento ou reduz. Isso não tem a ver com o protocolo de segurança interna, que era a questão que eu não entendia. Ele realmente não muda. A ideia é outra, evitar a circulação. E nesse ponto eu tenho que concordar que o governo está certo. Eu vou concordar e discordar. Mas gostaram da aulinha? Gostei da Entenderam? aulinha. Achei Tem interessante. muito nexo. A gente fala aqui desde sempre, né, doutor Mas Zambrano? agora eu vou Desculpa te te fazer quebrar assim a tua mágica desse momento, porque Mas a gente sempre discutiu que quem carrega o vírus somos nós, não é? O vírus sai correndo atrás de ti. Mas agora eu tenho Se uma as pessoas pergunta. não circulam, o vírus não circula. Essa lógica fechou o comércio, que a gente acha que é uma medida dramática demais, desnecessária, e graças a Deus não se foi para esse caminho agora, não aqui, né? Toda essa lógica eu concordo e respeito e não critico. Agora a minha pergunta é: por que até dia tal, até as 23 horas ou até as 24 horas o vírus eu podia ficar aberto e as pessoas já circulavam para ir no meu estabelecimento, e a primeira restrição que faz é que eu tenho que fechar uma hora mais cedo? Que é para as pessoas não ter vontade de ir, André. Ah, se é para ficar só até as 10 eu não vou. É verdade. Se não tem música, então eu não vou. Eu ia no shopping, mas se não tem cinema eu não vou. Se a praça de alimentação fecha antes eu não vou. É para desmotivar as pessoas a irem. E não está funcionando? Não para ti como empresário. Não, para mim como empresário tá, porque o meu negócio está falido, né? Mas como ideia, né? Diz assim, hoje nós podemos jantar fora, Gabriel, quando sair daqui, meu restaurante fecha às 8, então vamos marcar para outro dia, porque não vai dar. Eufemismo, palavra, locução, acepção mais agradável, de que se lança a mão para suavizar ou minimizar o peso conotador de outra palavra, locução, acepção menos agradável, mais grosseira ou mesmo tabuística. Dianho, por diabo, palavra que o povo procura evitar. Caramba, por cara, outra coisa aqui que é melhor a gente não falar no ar. É um eufemismo, doutor. É um eufemismo. É uma forma de suavizar a situação, que é dramática, evidentemente. Não, agora, e o recado com nenhuma essa dúvida atitude foi alguma dada. dúvida que as pessoas se transformam quando elas tomam bebida alcoólica e elas não têm o traquejo para isso, André? Não, nenhuma dúvida. Então é uma medida justa que se restringe o horário que as pessoas Não, possam mas ficar na restringir o rua. horário, a pessoa não vai beber menos. Ela bebe só até às 11 horas da noite. Que nada. Só até às 10 da noite. Negativo. Se fecha postinho depois da meia... Tio, o que tem não, de postinho funcionando? é outra coisa. Não, isso é um bebida, absurdo. é álcool, é a mesma Não, coisa. Mas a pessoa que vai sair para beber, ela vai fazer o seguinte: eu vou tomar um copinho, 2 copinhos e vai até a meia-noite. Se vai até as 10, ele vai tomar os 2 copinhos atrás É do que é uma outro. cultura ingrata nossa, né? Por que precisa ficar na rua até as 10, até meia-noite? É. É um momento que é bom que a gente questão- tenha cuidado. O ponto crucial é esse. Eu não Porque sei se vocês já discutiram Pode sobre atravessar à isso. vontade, Gabriel. É, eu tô Aqui, desculpa. aqui a Se coisa não flui. atravessar, tu só vai ficar nos assistindo. Aqui flui. Eu não sei se vocês discutiram isso em outros programas, mas o que me parece, e aí não é só criticar o município, o estado, mas também uma política pública efetiva no país,
porque a gente está aqui discutindo isso, quando não tem uma lógica, não tem uma regra geral, porque os governos estão trabalhando no empirismo, né? Verdade. Estão vendo o que dá certo um pouco. Tentativa o que dá e errado. erro, né? Exatamente. Então, o que me parece, eu tenho uma coisa que não me entra na cabeça, que é o seguinte, a gente não fez uma política de testagem em massa, porque eu tive o Covid, eu fui descobrir, fiz o teste na quinta e descobri no sábado. Mas de segunda até aparecer o primeiro sintoma, eu andei 4 dias, sem sintoma nenhum, espalhando o A gente coronavírus. descobre tarde. Então a gente descobre tarde, tu já espalhou para todo mundo o vírus, e ninguém, Terrível. e não se toma, mesmo que seja tarde, porque na minha concepção, e aí pensando também como alguém que tem que pensar gestão pública, na minha concepção é o seguinte, em alguns lugares foram feito isso, testa em massa, usa esse dinheiro do Covid, em vez de para fazer outras coisas, testa todo mundo, separa quem tem sintomas, quem é positivado, e tenta manter um equilíbrio entre quem pode trabalhar e quem não pode, mas tem que testar em massa para saber quem está e quem não está com o coronavírus. O problema aqui no Brasil é que, no Brasil, no estado e no município, não se testa quando tem que testar, e nem no número que deveria ser testado. Então a gente está sempre correndo atrás da máquina, a gente não faz uma coisa proativa, né? A gente está sempre correndo, parece em volta do próprio rabo. Aí dá uma nova onda, que não é uma nova onda, é a mesma. A gente continua não tendo os leitos, que não tinha desde o início. Continua fechando o comércio, as Quem pessoas... encerrou a primeira onda foi a própria população, por É. conta, né? A onda tava aí, mas nós vamos acabar com a onda. não, entendeu? vambora. Na verdade, E agora esse Tá. super recado do governo de frear tudo, a população acordou que não tinha ido embora o vírus. tem que ser justo com o que é. E aí a minha atividade agora, atual, depõe contra mim. O que encerrou foi a política. E a gente tem que ser honesto. A eleição encerrou a primeira onda. Então, assim, me parece que fica todo mundo discutindo, né, criando protocolos, quando na verdade deveria ter sido um primeiro protocolo, uma testagem em massa para separar. Imagina no Quem é futebol positivo, que quem é- cada time tem 10 jogadores por semana que cai fora. Se não tivesse a testagem eles não saberiam. É. Que é o que acontece na sociedade nossa. Quantos tem aí assintomáticos distribuindo o vírus a Bangu, né? Sim. E não fui testado, não. Realmente, se essa tivesse questão- testagem em essa- massa, um Essa controle questão disso seria melhor. É primordial, Gabriel. Eu concordo contigo. Acho que a questão. A gente ficou muito desamparado no Brasil, né? E tem um segundo agravante, né? Primeiro que a gente tem uma quantidade de testes ridícula, né? São Leopoldo e Novo Hamburgo batem no peito e dizem que fizeram quantos? 30 mil testes? Dá um pouco mais de 10% da população, né? Então, nós testamos em 8 meses 15% da população. 10% da população uma vez. E o que é Isso. mais grave, Uma vez. só testa quem tem sintomas. Isso. Isso quer dizer que 35 mil pessoas apresentaram Agora, sintomas. né, Gabriel? Isso, Porque antes nem isso. exatamente. Não, então a e a- pessoa andou com o vírus para depois ser testada. Isso. Não, Disseminou o vírus. e vamos botar mais um pincel, mais um tempero nessa salada. Estamos testando essa grande maioria com o teste rápido, que tem uma incerteza e que só pega a partir do 10º dia. O teste PCR, que era mais fundamental que fosse usado, que detecta no 3º dia, nós testamos um percentual muito pequeno. Ou seja, aquilo que tu falou, né, corroborando com o que tu falaste, a gente está testando as pessoas, um percentual muito pequeno das pessoas, e deixando ela circular 10 dias, né? Que na prática, o que as prefeituras estão fazendo? O cara chega lá com sintoma, diz, estou com sintoma. O senhor está sentindo sintoma há quanto tempo? Um dia. Então o senhor tomou um atestado de 10 dias, vai para sua casa, daqui a 10 dias o senhor volta para fazer o teste. Ora, primeiro que o cara está na casa dele, passando para o resto da família. Segundo que o cara não volta, né? Para fazer o Acho teste. que a grande maioria volta. Tá, mas mas mesmo aí se assim, o ele procedimento volta- é errado. Errado. Então o cara ficou 10 dias passando para a família dele. Tem a questão de quando dá para detectar também aí no meio disso, em quanto tempo Mas aí, aparece. aí nós temos quase 7 milhões de testes que vão ser descartados agora na sequência. Isso também tem Dói, isso é dinheiro nosso. E tem uma bem questão, barato um tem teste. uma questão que do comércio que também me chama a atenção, e eu não tenho o conhecimento técnico para dizer, mas tu fecha o comércio onde a pessoa vai estar trabalhando e seguindo protocolos. Aí tu deixa essa pessoa em casa
E aí a gente sabe, né, que em casa não tem protocolo. E ninguém fica mais em casa, não tem esse é o protocolo, problema. não tem cuidado, porque daí já junta com o vizinho, Não tem enquanto, fiscalização. teoricamente, se estivesse trabalhando, estaria seguindo protocolos, se Vamos protegendo e concordar que protegendo no os outros. inverno é mais fácil ficar em casa? As pessoas não estão ficando em casa. Mas é Mas uma não consciência, estão- né? Tem um grande erro aí nosso também de tratamento da pandemia, que foi o seguinte: nós mandamos as pessoas ficar em casa quando não era necessário. Queimamos a largada, Nós que nem diz um queimamos a médico amigo largada. meu. Porque assim, nós podíamos ter falado para todo mundo, ó, fica 30 dias em casa que nós vamos arrumar e fazer os protocolos. Fez os protocolos, tinha que ter sido liberado as pessoas e a população e o comércio com protocolos. Nós ficamos março, abril, maio, junho. Não. Final de abril a gente já teve retorno. Retorno de quem? Não, Novo São Hamburgo já Leopoldo, os voltou a abrir empresários comércio. sofreram Leopoldo, tudo. É, Comércio, ok. entre aspas. A vida noturna demorou 6 meses São para Leopoldo ficar ficou. fechada. Não, tem gente que ainda não Casa voltou, de né, André? festa. É, tem gente que ainda não voltou. Mas Então, isso vamos, não é vamos justo. falar E assim, da aí- massificação do retorno, né? E aí, Não, vou te mas fazer um mesmo o parênteses. comércio, esse comércio estabelecido, digamos assim, dependência, abrir lojas, mesmo esse Dia das Mães. fechou, Zambrano. ainda mais Abriu não, depois do Dia das excepcionalmente o Mães Dia das fechou de novo, Fechou de teve novo. uma Fechou de oscilação grande. Isso é absurdo. Aí nós queimamos Se a somar largada. esses 5 meses, não dá 20 dias é aberto. isso, eu acho que é um pouco do que o Gabriel estava falando. Hoje já está testado tudo isso, né? É muito mais fácil da gente dizer Sim. o que deveria ser. Mas aí hoje a Vai gente ser faz- o profeta lá Tá, atrás. mas aí hoje, né? na segunda onda, no repique da primeira, a gente repete os mesmos erros. Eu não acho que seja os mesmos erros. Entendeu? Eu Vamos entendo falar a da tua Alemanha. posição. Tava falando da Alemanha. Nós sabemos como é que foi, como é que a pandemia está sendo tratada na Alemanha. A Alemanha não tem regra de distanciamento para bares, restaurantes. A Alemanha tem uma regra que é use máscaras e mantenha distanciamento e se A Alemanha cuide. está vivendo um processo lockdown do dia Mas o- 16, mais conhecido mas- como amanhã, até 10 de janeiro, André. Tá bom, mas lockdown. Mas- 0 mas aí- graus. mas isso é melhor. Na Alemanha é fácil. Mas Todo mundo isso tem é melhor. estrutura, tem dinheiro. Isso é melhor. Se precisar fechar a Alemanha Não, 3 não, meses, não o é alemão melhor, aguenta talvez em te casa dê um com a alento neve. por ver que Nós tá em todo 3 mundo meses ferrando implode junto. o Brasil. Não, mas antes, Mas não é antes- melhor. Antes estava todo mundo vivendo normal, Rodrigo. Não, eu não acredito que seja um normal. E nem todo mundo. Toda a economia estava girando normalmente na Não, Alemanha até o lockdown. Ela foi levando, As pessoas se levando. preservaram. Teve gente que bem. vida louca, como sempre teve. Tudo bem, Eu conheço gente que não sai desde 15 de tudo de bem. março. Mas eu quero dizer o seguinte: as regras na Alemanha para comércio, para serviço, para nós todos, para os setores produtivos, foram muito menos rígidas. As pessoas tinham muito mais liberdade de circular. E agora que foi um momento, fizeram lockdown. Quando foi necessário. O que adianta a prefeita de Pelotas fazer um lockdown como ela fez de 4 dias semana passada? Nada. Foi político. Um absurdo, que até o governador do estado repudiou o lockdown. Falou que no modelo dele de bandeira preta não está previsto lockdown. Entendeu? Então, Sim. aí a gente está queimando o cartucho. A gente manda, olha, lá vem o lobo. Aí o lobo não veio. Vários lugares lá vem fez o lobo. isso, né? Aí daqui a pouco o lobo chega. Entendeu? Aí Pelotas fez lockdown. Quando Pelotas estiver efetivamente na bandeira preta, o que vai acontecer? Ninguém vai respeitar. O que está acontecendo agora com a região de Cruz Alta? O prefeito foi a público e disse o seguinte: todos abram que eu vou recorrer e eu não vou respeitar a bandeira preta. Então nós queimamos na largada. Caiu acho que tanto desequilíbrio e desconhecimento dessas nossas normas de fecha, abre, todas essas que a gente já fez, de fechar antes. Mistura tudo isso numa panela. Com um mau exemplo de política. Todos os ingredientes até agora. Que joga eles todos numa panela e o que tu vai enxergar a descrença da população em qualquer coisa. E aí então tu acaba fazendo isso aí, que é uma desobediência social de qualquer nível. Não é da população contra o governo, é um governo contra outro, uma entidade contra aquela. Cada um passa a ter a sua própria opinião. E se eu não quero, eu não vou mais cumprir. Ninguém mais tem respaldo. E o respaldo é que dá a verdadeira autoridade. Ninguém mais tem autoridade. Um prefeito que fez uma campanha na rua sem máscara, que fiscaliza um negócio e não fiscaliza o outro, ele não tem respaldo para impor a situação, à população uma necessidade de obediência. Então é um verdadeiro, nós nunca vivemos tanto um cada um por si quanto agora. Aí tu joga, por exemplo, da Alemanha, que fez regras não tão restritivas, agora a Angela Merkel falou que vai fechar, a grande maioria vai respeitar. Obviamente que tem lá já os protestos, né, dos direitos lá,
Mas a grande Mas maioria uma vai respeitar. Alemanha em janeiro para pela neve todos os anos. É muito fácil para um alemão se prevenir de fechar um mês do que um Brasil se fechar um mês. É outra realidade. Eles estão acostumados na Europa todos os anos, onde tem neve, parar um mês ou dois assim, para uma carga mínima de qualquer coisa. É muito mais fácil fechar qualquer coisa no primeiro mundo nos Estados Unidos do que fechar no Brasil. Não, e tu viu o plano? A Angela O Merkel empresário fechou. alemão, o empresário americano, ele aguenta 3, 4 meses sem entrar um cliente. Não, mas parei. O nosso não aguenta nada. Tem um parênteses. A Não dá? Angela Merkel fechou a Alemanha e deu um benefício aos empresários. Ela deu dinheiro para os empresários. Isso faz parte dessa mega estrutura que uma Europa tem para Seguinte, se manter que nós não temos. E eu, desde a Senti uma pandemia, você pontinha sabe. assim de inveja da tua Claro, parte. eu não pedi, porque eu não pedi dinheiro, eu pedi crédito. E até hoje eu não ganhei nem crédito. Eu só pedi crédito para me pagar. Eu não pedi nada de graça. Não pedi auxílio. Eu pedi crédito para minha empresa. E aí o governo federal fez aquela palhaçada que foi o Pronamp e ninguém, o nosso Ninguém vai falar do Pronamp, né? ninguém mais fala do Pronamp. Não, e Quem outra pegou, coisa, pegou. né? Terminou o Naqueles Pronamp. primeiros 3 meses, primeiro lugar, os empresários aplicaram normas porque os empregados aceitaram qualquer coisa com medo de perder o emprego. E aí veio 3 meses aquele de benefício de poder ficar em casa, ou trabalhar reduzida, paga pelo fundo de garantia. Aquilo manteve ali o março, abril e maio. Mas hoje, se precisar fechar de novo ou reduzir horários, não tem um plano governamental para dar suporte a isso. A Que gente, é o que vai o André tá exportar, dizendo. a gente vai exportar o Zambrano para a Alemanha e vai ficar tudo bem por lá também. Vamos fazer um breve intervalo. façam isso, e por na favor. volta eu quero conversar um pouco com o Gabriel, quero ouvir dele como é que foi essa eleição e o que, que vem pela frente, o que, que ele promete como trabalho à frente da Câmara de Vereadores de São Leopoldo. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brown Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brown Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Estamos de volta. Programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. A gente estava discutindo aqui tecnicamente, né, a questão da nossa live, que neste momento não está operando. Pedimos desculpas aos nossos internautas que nos acompanham pelas nossas redes, dizendo que em seguidinha nós vamos, ela entra, né, o programa ele é gravado também, ele entra, mas sem a possibilidade daí desse diálogo. Se alguém quiser mandar mensagem nesse momento, através do nosso WhatsApp, 99750-1414. E desde já fica convidado o Gabriel para retornar aqui, quando a gente vai poder ter uma interatividade maior com o eleitor dele, com o público dele, onde a gente poder trazer a mensagem desse público que sempre gosta de opinar. E é um espaço onde não é só o Zambrano, o André Rota e o Bado Jacobi que opinam aqui, tá, Gabriel? A gente gosta muito de ouvir o nosso telespectador, internauta. Esse programa existe para que todo mundo possa construir ele conjuntamente. Vamos falar um pouquinho do teu mandato. Conta um pouquinho de ti, em primeiro lugar. Foi uma surpresa essa eleição, hein? De pronto, assim, de cara, claro que tu trabalhou para isso, né? Mas aí... Toda eleição, ela é quem põe o nome, né, à disposição para a vereança, tem, no fundo tem, né,
a esperança de conseguir se eleger. Tu já foste candidato, né, Zambrano? Sabe que a eleição é uma coisa diferente de tudo, né, que a pessoa vive na vida, né? É uma experiência também de vida bem interessante. Mas... Nem sempre é boa. Mas então, assim, a gente construiu essa candidatura em 4 anos, na verdade, né? A gente foi trabalhando, construindo, trabalhando no meu escritório. Eu sou advogado em São Leopoldo, tenho trabalho na área previdenciária, então a gente tem um contato muito com o povo mesmo, né? Porque trabalha muito com o direito social. Então a gente veio construindo essa candidatura, mas é óbvio que tu trabalha e, como a gente sempre diz, né? A urna é que manda, a urna é que vai dizer se o teu trabalho chegou. A gente teve uma surpresa um pouco negativa, mas aí foi o contexto que a gente estava falando aqui até da pandemia, porque as votações todas baixaram. Então Perfeito. A gente nunca imaginou, por exemplo, que teria uma cadeira e que quem tivesse essa cadeira faria 1.093 votos. Imagina. Ou né? menos, né? Teve um caso de 700, acho que foi o menor. Não, menor eu fui o que fiz em São Leopoldo, eu fui a menor votação que entrou. Foram 1.093 votos. Até porque teria que ter 10% do quociente eleitoral. Então, Mas o Frison não fez menos? fez a gente pode fazer uma brincadeira, né? Proporcionalmente ao que gastou, realmente fez menos. Ele fez 1.300 votos. Não, tá, só não tinha certeza do número. Então, eu fui que entrei com a menor votação, mas é o sistema proporcional, né? Teve gente, depois da eleição tem de tudo, né? Então teve gente que fez mais votos, bom, mas daí é o sistema proporcional. Vai escolher o mau partido. Então tem que estar no lugar certo, Regra na hora é regra. certa e trabalhar, porque assim, gente, não foi fácil. A gente viu muito no dia da eleição, muita gente, até alguns iam nas escolas e depois iam embora, porque não queriam Teu partido ficar. é Cidadania, é isso? Cidadania, 23 Tu partidos. já sempre foi Cidadania? Teve algum partido antes? Por que essa escolha? Na verdade, a gente, em 2016, eu fui advogado do professor Nado no PDT. Né? Então eu tive no PDT e aí a gente decidiu sair do partido quando o partido PDT decidiu ingressar no governo. No PDT com nada. Sim. E aí quando o partido decidiu ingressar no governo do PT, à época nós saímos e tivemos convite de 7 partidos para ingressar. Né? Até porque nós tínhamos um nome para a candidatura majoritária que era do professor Nado. Então a gente começou a construir e a gente entendeu que o Cidadania, na época, e continua sendo, a melhor opção, dentre os convites que a gente recebeu, né, para a gente conseguir atuar dentro do que a gente pensa, visão de mundo e visão de cidade. Então tu foi junto na decisão do grupo da saída do partido, não foi individual tua? Não, foi. Cidadania. A gente tem um grupo político, né, que vem há bastante tempo, mais de 4 anos. Foi um grupo que construiu a candidatura do professor Nato em 2016 e que acabou migrando. Decepção com a votação do Nato? Tirou as palavras da minha boca. Vamos, vocês vieram tudo para apertar o Gabriel? Não, mas é uma boa Essa pergunta. parte boa Não é que eu tô apertar, é apertando. opinião. Nós vamos para falar Eu tô dele. fazendo de conta que eu sou advogado como ele. E De daí acusação, depois no caso, tá no as júri na perguntas acusação difíceis ali, vão ser no ó. final. Não, mas é boa pergunta, até porque às vezes as pessoas olham o resultado e pensam, mas ficou em terceiro. Pelo contrário, eu acho que a gente foi muito bem dentro do contexto. Qual o contexto? Existe, não podemos negar, existe hoje 2 campos que se contrapõem no Brasil, né? O lulopetismo e o bolsonarismo, né? E a eleição deixou muito claro que os dois se retroalimentam e só crescem aonde o outro existe. Então o bolsonarismo, que tinha uma outra candidatura que conseguiu ser a representação disso, cresceu Porque tinha um petismo para enfrentar. Dentro disso, se tu olhar na história de São Leopoldo, nunca um terceiro colocado fez tantos votos que nem o Nado fez. Isso quer dizer o quê? A liderança do professor Nado conseguiu segurar 20 mil votos. Entende? Então, a nossa avaliação é de que, mais do que porque não é um projeto personalista, tanto que eu sou vereador hoje desse grupo político. Então, o Cidadania saiu fortalecido da cidade. O Cidadania fez 20 mil votos Tu na não te majoritária. torna o candidato natural por ser vereador do partido e não mais o Nado nas próximas? Tu tens um cargo agora. Mas a política é assim, eu tenho um mandato. Eu disse que as perguntas fáceis estão acabando. Não, Ele veio preparado hoje. Eu tenho Eu um tô me mandato. vingando de tudo que me perguntavam, coitado de ti, galera. Mas o professor Nado, a gente não pode deixar de dizer, dentro desses 2 campos, ele segurou 20 mil votos. Então ele é uma liderança de 20 mil votos em São Leopoldo.
Então a gente não pode deixar de Ele tem essa valorizar isso. representatividade. Exato, então ele tem representatividade de 20 mil pessoas dentro de uma polarização, o que não é fácil. Mas Quando por é outro que lado aposta? também, Quando é que é a posse? amanhã Amanhã? eu acho. A diplomação é dia 18, Diplomação na sexta, né? e a posse é 18, primeiro. 18 diplomação. Mas deixa eu te fazer uma provocação também, já que o Zambrano fez. Como é que vocês veem essa distribuição dos votos entre cidadania... com Estamos nada, no ar pela internet também, e tá? o- Questão e técnica o resolvida Arthur aqui. com o MDB. Depois a gente põe o programa na íntegra, pessoal. Desculpa, Como é que vocês veem a divisão, ou até qual que é o tamanho que ficou na visão de vocês? O Nado E o Arthur? o Arthur. Qual? Desses 20 mil que Quanto tu disse que são do com nada, não tem nem os complemento? 3 do Arthur aí no meio? Não, é que falou do nada, mas é da chapa, né? É da chapa. Eu acho que os dois saem consolidados como lideranças de São Leopoldo, sabe? O Arthur teve um mandato de vereador, já foi a vice-prefeito. Eu acho que fez um belo papel, um grande quadro político da nossa cidade. Então, assim, eu acho que os dois saem, não saem diminuídos da eleição, porque a eleição é isso, pode ganhar, pode perder, né? Eu acho que é o seguinte, se a chapa fosse para a eleição e tivesse feito como foi em 2012, ou não, 16, não 12, quando ganhou o Moacir, o terceiro colocado fez 2 mil votos. Aí sim, aí bom, esses aqui estão, né, não Perfeito. adianta ir de novo, porque agora eles fizeram 20 mil. 20 mil. E não foi 20 mil contra 80 mil, foi 20 mil contra Sim, foram 45 e todos contra próximos, 33. né? Então, assim, e fora da polarização, eu digo, existe um campo político Você estava esmagado no cidade, meio dos dois. não, que é, numa tenta briga falar nacional. exatamente, porque daí, como a polarização ela se fortalece aonde ela existe, né, o Nado tentava furar esse bloqueio. Vocês eram Aimoré no meio do Grenal? Exatamente, porque na verdade ele... Que baita porque, exemplo furado. porque se a gente pegar, por exemplo, a campanha, e aí de propostas, uma campanha propositiva e os quadros que foram ali, se eu te perguntar para vocês vão saber me dizer algumas propostas do Vanazzi. O Vanazzi tinha proposta, o calçamento, manter o calçamento. Do Nado, o Nado tinha o projeto do Hospital Escola, tudo. Qual é o projeto do segundo colocado? E qual é o projeto do Gabriel? O projeto do Gabriel é construir a cidadania em São Leopoldo, fortalecer o partido. Agora nós temos 4 anos, né, para trabalhar. Nós temos uma deputada estadual que provavelmente virá. Um grande deputado. É a Eune Ortiz. Fez 94 mil Grande votos. nome. Foi a terceira mais votada deputada estadual do estado e a mulher mais votada do estado. E a gente vai construir a candidatura dela também a deputada federal. Ela vai a deputada federal, provavelmente. Então a gente tem que construir o partido. Saímos fortalecidos da eleição, com 20 mil votos na majoritária, bancada. E esse grupo político, é bom também dizer, é importante dizer, que nós nunca tivemos isso. Nós fizemos 4 anos de política sem mandato, sem representatividade. Então nós construímos tudo isso, Zambrano, do zero praticamente. Tu te considera oposição em São Leopoldo? Olha, nem que eu quisesse agora não me considerar depois do meu movimento do IPTU. Como que movimento é esse? Me conta. Na verdade, o que aconteceu foi que eu me dei. E sim, ele fez toda essa volta, bateu para depois dar foi uma... lá e- É importante também que Isso aqui tenha... é TV é tudo combinado. Ô, Gabriel, fala um pouco sobre esse teu movimento do IPTU, Gabriel. Vamos lá. A partir do momento que a gente passou a eleição, para nossa surpresa, ainda que a gente não está, né, institucionalmente imbuído do mandato, nós fomos vereadores eleitos. A gente se deparou com um aumento de 21%, 20,93%, né? Resumindo, porque tecnicamente, na verdade, a gente está lutando contra a aplicação do índice GPM na UPM, que incide sobre o IPTU. Então, e a gente viu que, como o acumulado do ano do GPM é 20,93%, o IPTU de todo mundo em São Leopoldo aumentaria 21% praticamente. Então a gente iniciou um movimento de pedir a sensibilidade do prefeito de São Leopoldo e aproveito o momento aqui na televisão da nossa região para pedir novamente ao prefeito. Hoje seria um marco temporal interessante, porque Dá para mudar isso? Dá para mudar, e hoje, dia 15, seria um marco interessante para valer uma nova lei, porque o prefeito, é a prerrogativa dele, mandar a lei tributária. Então ele poderia mandar uma lei para a Câmara de Vereadores, para que fosse trocado o índice, ou até poderia incluir outros índices, 2 ou 3 índices, e o prefeito poderia escolher, porque foi feito isso em algumas cidades. Não tiraram simplesmente o GPM, porque, como ele mesmo diz, e é verdade, em outros anos o GPM deu negativo ou deu zerado,
né? Então, assim, poderia incluir outros índices, ele escolhe um menos gravoso para o bolso do empresário, contribuinte, do trabalhador, né, que está tanto tempo aí sem poder trabalhar, e para os próximos anos ele poderia ter essas opções também de escolher. Mas o que a gente viu até agora, além de mim... só vontade política para fazer isso? É Só- legal mudar, sim, agora, em cima da legal, risca? é legal. Há uma discussão se teria que respeitar, né, os 90 dias. Não, quando É, se é a para tal da redução, tá muito noventena claro, lá a que lei todo não mundo precisa. fala. Exatamente, mas ainda assim poderia... Mas não seria abrir fazer- mão de receita? Não seria abrir mão de receita, por causa que a lei de responsabilidade fiscal proíbe, né, o gestor público de fazer renúncia de receita. Não seria porque ele vai estar atualizando. O que é a atualização anual do IPTU? Na verdade, é só para que a receita do município não perca o valor monetário. Então, ele não está abrindo mão de receita, ele está utilizando um outro índice, como todas as outras cidades utilizaram. Inclusive, no pedido que a gente fez, o Cidadania, e aí foi assinado por mim e pelos 3 suplentes, Marcelo França, Paulinho dos Quadros e o Henrique Machado, nós botamos no pedido os exemplos de cidades que fizeram a Pedido modificação para quem? para o prefeito Vanazzi. Ah, vocês entregaram a ele um Entregamos pedido no gabinete formal? do prefeito e ao presidente da Câmara. Que o presidente da Câmara, que é o presidente do Poder Legislativo, provocasse... Quem é que é o presidente da Câmara Júlio hoje? Galperin. Entregaram aos dois. Entregamos. O Júlio disse que se manifestou no sentido de que ele não provocaria o chefe do Poder Executivo porque nós já tínhamos feito isso. Mas se comprometeu em o prefeito enviando um projeto, colocar em pauta na primeira sessão. E precisa ser o prefeito, não pode ser um movimento do legislativo. E Precisa. deixa eu te fazer É uma última. competência exclusiva do prefeito. E deixa eu te fazer mais uma pergunta nesse ponto, que agora é bem de leigo mesmo. Na verdade, vocês são ser empossados agora dia 18, né? Não, Vamos- diplomata. Diplomados. Vocês vão assumir só. Primeiro. No virado do Tá, ano. e vocês não podem fazer esse processo dia 1º de janeiro? Tem que ser feito dentro desse ano ainda, essa mudança do O que reajuste? acontece? Se a gente fizer dia 1º, a gente poderia... Porque o vencimento é dia mas 2 a do competência IPTU. continua sendo dele. É o prefeito que tem que fazer. Quem? prefeito. O ordenador Tudo bem, de mas vocês despesas. Se ele mandar o projeto lá, a gente pode fazer. O que vai acontecer é o quê? Eu fiz minha primeira manifestação foi, não pague o IPTU ainda. E o prefeito foi numa live dizer, tem gente dizendo para não pagar o IPTU. De maneira alguma. O que eu disse foi para não pagar ainda. Até porque eu não sou irresponsável, porque no calendário de pagamento, dia 2 de janeiro, vence o primeiro prazo para tu ganhar o desconto. Então, se ele mandasse um projeto depois, o calendário ia ficar atropelado. Por isso que eu digo que hoje seria um marco interessante, Porque tem que mudar os carnês todos daí. o segundo fundamento, primeiro ele disse que não poderia por causa do Tribunal de Contas. Nós Eu recebi hoje os carnês, então quer dizer que a prefeitura já está enviando. provamos Eu publicamente também que o Tribunal de Contas não seria problema. Num segundo momento, o seu secretário de comunicação disse que o problema seria para respeitar os 90 dias. A gente Não, essa é uma... já comprovou publicamente que também não precisaria. Mas, Zambrano, se precisasse, por exemplo, dia 15 de dezembro, cairia dia 15 de março, aonde daria perfeitamente para dar o desconto do bom pagador do dia 15 ao dia 30 de março, e quem for pagar parcelado já Mesmo paga, que tivesse a noventena com vontade Mesmo. política, resolvia. já pagaria o primeiro, quem fosse pagar parcelado, pagaria a primeira, do dia 15 ao dia 30 de março, pagaria as 10 parcelas. Tá, mas é que daí, financeiramente, eu não sei se vale a pena. Porque assim, eles colocaram no carnê que se tu pagares até o dia 2 de janeiro, acho que o desconto é de 21%. É 15 mais o desconto do bom pagador, Tá, que dá uns que 21, dá eu acho. pode chegar a 22. Então só não vai baixar porque o prefeito não quer. A Isso tem que verdade- ser muito claro para a É. população. Toda Porque essa- muita gente me perguntou, mas pode mudar? Quem tem que mudar? Será que dá? As pessoas não têm a consciência que por uma vontade política do prefeito, ele agindo ainda dá até para aproveitar o prazo dos primeiros descontos sem alterar calendário. Respondendo a tua primeira pergunta, que quando a gente falou foi se eu seria oposição, então para deixar claro que é uma oposição propositiva, não é uma oposição só, mas é que é um tema muito caro a todos os leopoldenses, é que... É literalmente um tema muito caro a todos caro os no bolso leopoldenses. também é. né? Mas a verdade é que o prefeito Vanazzi tem que ter uma escolha, tem que tomar uma escolha. Ou ele está ao lado do povo nesse momento, que está precisando, está com dificuldades financeiras pela crise sanitária e econômica, ou ele tem que assumir
que... aí Mas não- ele tá não- tranquilo, ele não vai mais concorrer. Esse concorrência era só daqui 4 anos, então. É, mas Daí já todo mundo já esqueceu. é isso Mas que a deixa gente eu te briga. falar. A política tem que ser para a próxima geração, não para a próxima eleição, né? É, Mas mas deixa eu já fazer a sabe pergunta, que não Gabriel. funciona Daí, assim. se vocês mudassem, só para mim voltar a entender, vocês podem então fazer um movimento com uma maior força, mesmo que o prefeito não queira, a partir de 1º de janeiro. Vocês podem fazer esse movimento. Eu não Podemos. vejo o que que muda. Vai ser só uma voz na tribuna da Câmara, mas não tem poder de mudança efetiva nenhum. Tem que fazer Mas justiça. vocês não podem fazer um projeto A nossa de Não lei? pode, é isso que eu tô Não, dizendo. nós não podemos. Eu não posso Ah, apresentar um projeto de lei, porque isso senão que eu ia teríamos... É isso que eu tô te Até- dizendo. Só quem pode mudar é o prefeito. Os vereadores votam, Não, é mas bom quem ficar envia... claro. Os prefeitos, o vereador depois tem que confirmar ou não. Mas a primeira vontade, a apresentação do projeto só pode partir do A executivo. competência de um projeto para modificação da questão tributária é sempre do executivo. Porque senão ficaria muito... Isso é uma questão constitucional e é para proteger mesmo Sim, a administração. Porque senão eu sou vereador da oposição, vou lá... Tirando baixo, do prefeito. Tiro os tributos todos, né? O prefeito não tem mais Acaba orçamento. com a receita do município. Então, na verdade, é uma proteção constitucional. Só que, na verdade, aqui, aproveito, de novo digo, aproveito aqui o canal para dizer que o prefeito está fazendo... Simplesmente está ignorando os pedidos. Não, ele já decidiu que não vai mudar, tanto Tenho que que mandou fazer- emitir os carnês. Tenho que fazer justiça. Quer recado maior que esse? O vereador eleito Jefferson Falcão fez uma petição pública, mais de 7.000 assinaturas, entregou em mãos. O vereador Brasil, que é vereador hoje, fez um pedido também de providências, e o vereador Arthur também fez um pedido de providências. Todos foram entregues no gabinete do prefeito municipal Arivanazzi, que silencia até o presente momento. Então a gente está cobrando Quanto dele. mais a oposição pedir, menos a oposição vai levar. Mas a gente teve um caso de um vereador aqui da situação. Senão vocês já vão assumir com a primeira vitória. O vereador Mas é da que situação hoje- pediu, politicamente falando. e o Ibanez aqui falou para nós que ele pediu pro vereador rever o posicionamento dele. Aí é complicado também, né? Pois é, a gente tá. O que tem que mudar também na política é isso. A gente não está fazendo isso aqui por uma questão simplesmente política, até porque hoje nós somos eleitos, não estamos no cargo, né, institucionalmente. Mas o prefeito, quando ele fizer coisas boas, a gente vai informar e dizer, bom, isso está certo. Agora, A grande questão é o momento, né, Gabriel? 20% no momento de pandemia. Neste gente. momento, porque, Eu- porque o índice é este há 20 anos. Então, evidentemente, porque agora, neste ano, deu um aumento um pouco maior, bem maior no caso, se rever ele, olha, é delicado, porque tantas vezes ele foi perto de zero, negativo, como a gente já tratou aqui. O Rodrigo Agora, acha sim, que a insensibilidade eu acho ou que a pior falta de do que o- previsibilidade do que o aumento é o né? momento, Rodrigo, Então, mas aí eu preciso te confessar, É o assim, acho que eu já momento falei sobre isso em outro momento. pandêmico. Eu realmente, o primeiro lugar que eu vejo é que todos os prefeitos que lá estivessem a partir de 1º de janeiro teriam dificuldade de abrir mão dessa receita que é importante para o município. Então todos eles teriam dificuldade de olhar para isso e dizer assim, ó, corta esse índice, volta outro índice, faz outra coisa. Há controvérsia. Porque é importante. Bom, É é que daí a importante, gente não vai saber. Não mas adianta. a- Pode falar a se gente- quiser A gente agora. tem que usar o próprio exemplo prefeito- a gente tem que usar o exemplo. Qual é o exemplo? Casos similares. Existem várias cidades que o índice era o IGPM e seria aplicado 21%. E acho que é E possível que outras- se mude. todas elas, É hoje- difícil a gente dizer, ó, se fosse fulano, ciclano, teria sido O diferente. C não existe. Sim, né? não Se eu entra em fosse campo. prefeito, eu mudaria, mas é Agora, até confortável evidentemente, pra mas mim eu- falar vamos que- fazer- A gente fazer tem um que outro pensar que as exercício. pessoas Se tu mais fosse pobres... prefeito, tu mudaria, Pessoas mais Gabriel? pobres já não pagam IPTU. Não, São Leopoldo tem uma característica. Certo. Só 46% da cidade está na planta de valores. Então Certo. existe. Então 54% começamos por aí. da cidade não paga IPTU. Começamos por aí. Então, não, mas talvez isso seja certo. O grande problema é que muitos vão pagar muito mais pelos outros. Este é o problema. IPTU não é a receita mais importante do município, vamos deixar isso bem claro. Ela é um pedacinho do município. E aí, nesse sentido que eu também te falar, será que o prefeito não abriria mão? Pode até não abrir mão. Só que o próprio prefeito celebrou que São Leopoldo está tendo recorde de arrecadação de CMS no Rio Grande do Sul. CMS. Então, por isso que eu acho que, sim, deveria haver uma sensibilidade em torno de, talvez, pequenos empresários, sabe? Talvez nós devêssemos olhar para o centro da cidade ou para as regiões mesmo mais periféricas que tenham uma contribuição do IPTU e que tenham seus negócios parados, por exemplo. Então, acho que o maior problema é o momento que nós estamos vivendo. E talvez aí falte Tem abrir momento. mais o diálogo. O Rodrigo, momento é excepcional, então O a momento medida tem que ser excepcional. Exatamente. Rodrigo, tem uma questão que a gente sempre tem que levar em conta quando a gente trata especificamente de São Leopoldo.
Porque me falam assim, mas esses prédios do comércio são tudo de pessoas ricas, são poucos proprietários, Quem muitos paga é o prédios. locatário, né? Só que são todos paga é alugados. Quem paga é o locatário. São todos Doutor Lemos alugados. Zambrano, Samélia Lima está dando boa noite, senhores. Eu quase não li a mensagem da Samélia, porque ela ainda está nos devendo. Eu não seus sei quem é a salgadinhos. Samélia, tá me isso fugindo aí. da memória. É isso aí, porque ela não trouxe salgadinhos para nós ainda. Eu sei. Eu Doutor sou Leandro vingativo. Zambrano, obrigado pela presença, teu ponto final. Já acabou? Já. Foi sensacional hoje, uma pena que deu o nosso piquezinho ali da live, mas foi super boa a visita aqui. Muito bom te ouvir, Gabriel. Obrigado. E eu fico com a dúvida, se tu fosse prefeito, tu ia defender a redução da despesa. Da próxima vez tu faz a pergunta direto para ele, não ficar dando volta. Com essa mesma veemência. O André Rota, teu ponto final. Obrigado, Gabriel, por aceitar tão prontamente meu convite, por estar aqui com a gente discutindo e debatendo nossa Vale TV. Boa noite a todos. Responsabilidade, usem máscara, se cuidem e valorizem o local que vocês vão, que respeita os protocolos. Lízia Alex Rodrigues está dando boa noite, pessoal. E a Samélia Lima está dizendo, quando voltar de Maceió, levarei. Pior. Tá bom. Só um pouquinho, vamos respeitar, né, Samélia? Aí Vamos dose, respeitar. né? A Sabrina Jéssica está dando boa noite, pessoal. Roselene está dando boa noite. Gabriel, boa noite a todos aí. Grande doutor Gabriel Dias, diz a Lízia Alex. Doutor, seja sempre muito bem-vindo. A gente pede desculpas e lembra quem está chegando agora na live que acabamos não colocando, não foi possível entrar no ar antes. O programa vai na íntegra, em seguidinha ele sobe para o nosso Face, para o nosso YouTube. E na próxima vez nós anunciamos com bastante antecedência a vinda do Dr. Gabriel aqui conosco. Com certeza fará em vários momentos essa fala. E para a gente não cortar esse assunto do IPTU, eu vou pedir para que ele deixe uma mensagem também, para que ela esteja no nosso Vale News amanhã a partir das 20h30. Então vocês vão poder acompanhar também um pouco da palavra dele em seguidinho, tá bom? Doutor, obrigado pela presença. Seja sempre muito bem-vindo. Sucesso no teu mandato. Teu ponto final. Agradecer então o convite, dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Agradecer o pessoal que entrou aqui agora, que está mandando bastante recado. Pessoa de aqui. caráter,